Olá, sejam todos bem-vindos. Aqui quem fala é o professor Ebert. Na aula de hoje, pessoal, vamos dar início ao estudo da condição de alinhamento entre pontos. Bem, você deve estar perguntando qual seria ou qual deva ser esta condição. E, pessoal, aqui vou precisar de alguns conceitos vistos nos anos anteriores, principalmente com relação a matrizes. Então, vou deixar aqui também na descrição do vídeo o link para um outro vídeo que eu fiz anteriormente para cálculo de determinantes. Veja, para podermos dizer que três pontos estarão alinhados, ou seja, são pontos colineares, vamos precisar montar uma matriz e calcular o seu determinante. E para isso, vamos chamar essa matriz de matriz A. Então veja, precisaremos sempre de três pontos para verificar a condição de alinhamento. Então aqui estão três pontos quaisquer, pontos genéricos, e por isso de coordenadas desconhecidas. Veja, o ponto A tem coordenadas x1, y1, o ponto B tem coordenadas x2, y2 e o ponto C tem coordenadas x3, y3. O que vamos fazer? Vamos montar uma matriz contendo esses três pontos do plano cartesiano. Então veja, a matriz será chamada de matriz A, e suas coordenadas serão colocadas desta forma: o ponto A na primeira linha, x1, y1, o ponto B na segunda linha, x2, y2, e o ponto C na terceira linha, x3, y3. E que condição é essa, pessoal, para podermos afirmar que três pontos estarão alinhados? Bem, de posse dessa matriz que construímos, iremos calcular o seu determinante. Se o determinante desta matriz for igual a zero, poderemos dizer que esses três pontos estão alinhados, tudo bem? Ou seja, pertencem à mesma reta. E como faremos para calcular esse determinante? Vamos recapitular aqui de maneira bem simples. Veja, aqui, pessoal, vou traçar as diagonais principais e as diagonais secundárias. Lembre-se que a diagonal principal é sempre da esquerda para a direita. Então ela será assim, ó. A primeira diagonal irá passar por x1 e y2. A segunda diagonal será x2 e y3. Veja, pessoal, que ainda está faltando uma diagonal. E para isso, o que faremos? Vamos repetir a primeira linha, os elementos da primeira linha da matriz, ou seja, x1 e y1. Então, e vou traçar novamente essa diagonal, que agora irá passar por x3 e y1. Tudo bem? Então veja, desta cor rosa, marquei os elementos da diagonal principal. Agora vou traçar, pessoal, os elementos da diagonal secundária. A primeira diagonal secundária passará por x2 e y1, a segunda por x3 e y2 e a terceira por x1 e y3. Então, como faremos para calcular esse determinante? Esse determinante, pessoal, será sempre dado pela a soma dos elementos da diagonal principal menos a soma dos elementos da diagonal secundária. Tudo bem? Então essa será a nossa fórmula para calcular o determinante envolvendo esses pontos do plano cartesiano. Tudo bem? Vamos ver alguns exemplos? Exemplo 1. Os pontos A, B e C são colineares? Então lembre-se, pessoal, colineares significa pertencerem à mesma reta, ou seja, se eles estão alinhados. O que acabamos de ver é que devemos construir a matriz contendo os pontos A, B e C e calcular o seu determinante. Então vamos fazer isso? Vamos construir a matriz formada pelos pontos A, B e C, e os pontos A, B e C irei colocar nas linhas da minha matriz. Então vou começar pelo ponto A, eu tenho o ponto menos 1, 1. O ponto B tem coordenadas 1 e 3. O ponto C tem coordenadas 7 e 9. Lembre-se, pessoal, que nossa matriz deve conter 4 linhas, escrita dessa forma. E para isso, vou repetir sempre a primeira linha. Então veja, se a primeira linha continha as coordenadas menos 1 e 1, repetindo aqui embaixo, teremos essa matriz. De posse dela, o que deveremos fazer agora é traçar as diagonais principais. Então aqui está, ó. A primeira passará por menos 1 e 3,
a segunda por 1,9 e a terceira por 7,1. Tudo bem? Vamos calcular esses valores? Então, teremos menos 1 vezes 3, menos 3. Depois teremos 1 vezes 9, 9. Depois teremos 7 vezes 1, ou seja, 7. Agora, pessoal, vamos lá calcular o valor das diagonais secundárias. Então, veja, a primeira passa por 1 e 1, a segunda 7 e 3 e a terceira por menos 1 e 9. Vamos calcular o seu valor? 1 vezes 1, 1. 7 vezes 3, 21. E menos 1 vezes 9, menos 9. O que deveremos fazer agora? Você se lembra de como calcular o determinante? Aqui está a fórmula. Vamos calcular o total dos elementos da diagonal secundária. Veja, o total seria menos 3 mais 9, 6. 6 mais 7, 13. Esse seria o valor total dos elementos da diagonal principal. Agora vamos calcular o valor total dos elementos da diagonal secundária. Então temos 21 menos 9 está 12. 12 mais 1, 13. E de posse do total dos elementos da diagonal principal e do total dos elementos da diagonal secundária, basta calcular a diferença. Então, o nosso determinante da matriz A, ele é dado por os elementos da diagonal principal, a diagonal principal, menos o total dos elementos da diagonal secundária. E, portanto, ficaremos com 13 menos 13. E o resultado encontrado para esse determinante, pessoal, foi igual a zero. E, portanto, sempre que o determinante dessa matriz der igual a zero, poderemos dizer que os pontos estão alinhados, ou seja, pertencem à mesma reta. E, portanto, são colineares. E a resposta para esse primeiro exemplo seria que sim, esses pontos A, B e C são colineares. Vamos ver mais um exemplo? O exemplo de número 2. Aqui está o exemplo de número 2. E, novamente, se parece muito com o exemplo de número 1. Ele só nos pergunta se esses pontos pertencem à mesma reta, ou seja, se eles são colineares. Então, vamos lá? O que devemos fazer? Devemos, primeiramente, construir a matriz, composta por esses pontos. Então, vamos lá? A matriz é composta por menos 1 e menos 1. Começo pelo ponto A. O ponto B tem coordenadas 2 e 5. O ponto C tem coordenadas menos 3 e menos 5. Lembre-se, nossa matriz deve conter 4 linhas. E para isso vou repetir a primeira linha. Menos 1 e menos 1. Lembre-se, pessoal, que essa matriz é a matriz chamada de matriz A. O que devemos fazer agora é traçar as suas diagonais. Vamos começar traçando as diagonais principais. A primeira passa por menos 1 e 5, segunda por menos 2 e menos 5, e terceira por menos 3 e menos 1. Vamos calcular os seus valores? Então, tenho menos 1 vezes 5, menos 5. Depois teremos 2 vezes menos 5, menos 10. Depois teremos menos 3 vezes menos 1, igual a 3. E agora vamos traçar os elementos da diagonal secundária. Vai passar por 2 e menos 1, por menos 3 e 5, e por menos 1 e menos 5. Calculando seus valores, teremos 2 vezes menos 1, menos 2, menos 3 vezes 5, menos 15, e finalmente teremos menos 1 vezes menos 5, menos com menos mais, e 1 vezes 5, 5. O que devemos fazer? Calcular o total dessas diagonais. Então, para a diagonal principal, tenho menos 5 menos 10 dá menos 15. Menos 15 mais 3 dá menos 12. Agora, para os elementos da diagonal secundária, o total correspondente será menos 15 menos 2 menos 17. Menos 17 mais 5 dá menos 12.
Então, veja, pessoal, já é possível deduzir que o valor dessa determinante será igual a zero. Por quê? Porque em módulo, ou seja, desconsiderando os sinais, o valor é o mesmo. Então, vamos lá calcular este determinante? Então, lembre-se, o determinante da matriz A é sempre a diagonal principal menos o total de diagonal secundária. Veja, pessoal, que a diagonal principal tem resultado igual a menos 12. E a diagonal secundária também tem resultado menos 12. Então, ficaremos com menos 12 menos menos 12. Aqui, vamos aplicar a regra de sinais. Menos com menos mais. Menos 12 mais 12 igual a zero. Tudo bem, pessoal? Então, qual é a conclusão para essa questão? Lembre-se que toda vez que calcularmos o determinante da matriz composta por os pontos do plano, se esse determinante tiver um resultado igual a zero, então os nossos pontos estão alinhados, ou seja, são colineares. Então a resposta para a questão é que sim, esses três pontos também são colineares. Agora veja só o exemplo de número 3, pessoal. Se A, B e C, para que valores de A existe o triângulo ABC? Então veja, aqui a questão é um pouco diferente, pessoal, pois apesar de esta questão estar nos dando as coordenadas de 3 pontos, não queremos saber se eles estão alinhados, mas sim eu quero uma condição para a coordenada y do ponto A, para que esses 3 pontos façam parte de um triângulo. E veja, pessoal, apesar de eu não ter dito no início do vídeo qual é a condição para existir um triângulo, ela é uma condição contrária do alinhamento de 3 pontos. Por quê? Veja bem, agora, pessoal, cabe uma questão de interpretação. Se 3 pontos estiverem alinhados, pessoal, não existirá triângulo. E, portanto, se 3 pontos não estiverem alinhados, pessoal, existirá triângulo. Deu para entender? Então, vamos desenhar para que fique mais claro? Veja, pessoal. Imagine que aqui eu tenha 3 pontos. O ponto A, o ponto B e o ponto C. Veja que eles estão representados de forma alinhada. E, portanto, se formos tentar traçar um triângulo, não será possível. Por quê? Porque esses pontos estão alinhados. E não vão conseguir traçar um triângulo. Isso não forma triângulo. Agora, se não tivermos 3 pontos alinhados, será possível traçar um triângulo que passe por A, por B e por C, independentemente da sua forma, da sua posição. Tudo bem? Então, o que devemos fazer? Durante o processo, pessoal, durante a resolução, será bem parecida com as outras questões, mas quero que você tenha em mente essa pequena diferença. Então, vamos começar. Primeiramente, vamos fazer o caso contrário. Vamos encontrar os valores para os quais esses pontos estariam alinhados. Tudo bem? E vamos excluir eles, porque assim ficaremos com os casos que é de nosso interesse. Então vamos começar construindo a matriz que contém esses 3 pontos. Então, o ponto A será 0, A. O ponto B tem coordenadas A e menos 4. E o ponto C tem coordenadas 1 e 2. Vou repetir a minha primeira linha. Então, tenho 0 e A. Vamos traçar os elementos da diagonal principal. E encontrar os seus valores. Temos, pessoal, 0 vezes menos 4? 0.
A vezes 2, 2A. Temos 1 vezes A. Tudo bem? Vamos agora traçar os elementos da diagonal secundária. O primeiro é A vezes A, e, portanto, temos A ao quadrado. Depois temos 1 vezes menos 4, menos 4. Depois temos 0 vezes 2, ou seja, 0. Vamos calcular o total de cada uma das diagonais. Para a diagonal principal, veja que tenho 0 mais 2A, 2A. 2A mais A, 3A. E o total dos elementos da diagonal secundária. Veja, pessoal, que aqui não posso combinar o elemento a quadrado com menos 4. Portanto, o nosso total será a quadrado menos 4. E você se lembra como calculamos o determinante dessa matriz? O determinante dessa matriz é a diagonal principal menos a diagonal secundária. Veja, pessoal, que a diagonal principal tem valor 3A, enquanto que a diagonal secundária tem valor a quadrado menos 4. Então aqui vou abrir os parênteses. E teremos que aplicar a regra de sinais. Então tenho menos com a quadrado, dá menos a quadrado. Menos com menos mais 4. E veja, pessoal, que, como dito anteriormente, no início da resolução dessa questão, vamos fazer o caso em que não é de nosso interesse. E, portanto, vamos igualar este determinante a zero, pois assim encontraremos os casos que desejamos descartar. Então, vamos resolver essa equação. Veja, pessoal, que esta é uma equação do segundo grau. Eu vou só reorganizar a ordem dos elementos. Então, veja, tenho menos a quadrado mais 3a mais 4. Aqui, pessoal, você poderá resolver esta equação de duas maneiras. Ou você poderá usar Bhaskara para resolver essa equação do segundo grau, ou você poderá usar o soma e produto. Aqui vou aplicar o teorema de Bhaskara. Então veja, vamos calcular o valor de delta. Você se lembra da fórmula para calcular delta? A fórmula é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então vamos substituir o valor de b. O valor de b é quem multiplica a, ou seja, 3. Então temos 3 ao quadrado menos 4. A é o coeficiente da variável ao quadrado. Aqui não tem número na frente do a quadrado, então é o coeficiente 1. Tudo bem? Ou seja, menos 1. E C é o termo independente, ou seja, aquele que não possui variável, ou seja, é o número 4. Calculando o valor de delta, teremos 3 ao quadrado, 9, menos com menos mais, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 4, 16. Então temos 9 mais 16. Com isso, encontramos que o valor de delta é igual a 25. Você se lembra agora das fórmulas para encontrar as raízes? Veja que a variável que quero encontrar é a. Então, para encontrar os valores de a, devo fazer menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes o valor de a. Então, com isso, teremos o valor de b é mais 3. Então, aqui na fórmula teremos menos 3, mais ou menos a raiz de 25 sobre 2 vezes o valor de a. Veja, pessoal, que o valor de a, coeficiente de a, é menos 1. Vamos encontrar a primeira raiz somando a raiz quadrada de delta e, portanto, ficaremos com a seguinte expressão: menos 3 mais
a raiz quadrada de 25, que é 5, sobre 2 vezes a. O valor de a é menos 1. Então temos sobre menos 2. E para a segunda raiz temos menos 3, menos a raiz quadrada de 25, que é 5, sobre também menos 2. Resolvendo cada uma dessas expressões, teremos menos 3 mais 5, 2. 2 dividido por 2 é 1. Só que como o sinal é negativo, então temos a resposta também negativa. Para a segunda raiz, temos menos 3, menos 5, menos 8. Menos 8 dividido por menos 2. Menos com menos mais, e 8 dividido por 2, 4. E portanto, pessoal, acabamos de encontrar os dois valores para A, para a segunda coordenada do ponto A, que faz com que os nossos pontos estejam alinhados. E fazendo com que eles estejam alinhados, não teremos triângulo. Então, esses casos, nós descartaremos para a resposta da questão. Então, a resposta correta para essa questão é que A pode ser qualquer valor, exceto menos 1 e 4. Esses valores estaremos descartando para a nossa resposta. Então, para que valores de A existe o triângulo ABC? Para quaisquer valores reais, exceto menos 1 e 4. Espero que tenha ficado claro para todos. E novamente, agradeço por participar de mais uma aula. E nos vemos no próximo vídeo.